Boa noite, tudo bem com você? Hoje estamos aqui em mais um vídeo e hoje eu vim primeiramente conversar com vocês sobre o que aconteceu no andamento do canal, tranquilizar vocês também, porque a partir de agora em diante já não vai ocorrer mais isso, e também vim falar hoje sobre um assunto muito importante que é a continuação da montagem da carteira. Quarta passada, vocês devem ter ficado se perguntando, ué, não era para ter um vídeo? Realmente, nós não conseguimos subir um vídeo, eu digo eu e a minha equipe, porque eu estava extremamente ocupado, bastante coisas mudaram, né? Tem até uma notícia aí que daqui a algum tempo eu vou contar para vocês, né? Até porque vai ficar inviável eu não contar para vocês. Graças a isso, a gente acabou realmente se embananando na questão de mandar os vídeos e tudo mais, mas fiquem tranquilos, né? Até para vocês verem um pouco como as coisas acabaram mudando, estamos em um cenário diferente, um cenário que tá até meio sem graça, não tem muitas coisas. A iluminação eu até tentei fazer, mas a luz daqui é muito forte, então vocês conseguem ver que o amarelo por aqui tá meio abafado. Também tem o azul, mas que quase não tá aparecendo. Desculpem por isso, mas estamos aqui, a gente tem que continuar, né, nosso trabalho. Parando do ponto onde eu tinha parado, no último vídeo eu passei para vocês os indicadores para que vocês comprassem ativos sem ter que se preocupar com o problema de perder dinheiro ou ficarem preocupados se compraram ou não um bom ativo. E hoje eu tô aqui junto com vocês para fazer a segunda parte da carteira. A primeira parte eu tinha explicado nos vídeos anteriores que eram somente de fundos imobiliários de papel ou que pelo menos investiam em dívidas no setor imobiliário, que significa ser a mesma coisa que um fundo que investe em papel. Mas hoje eu trouxe para vocês os fundos imobiliários de tijolo. E aí tem alguns fundos imobiliários de tijolo que eu trouxe aqui para vocês hoje, que eu vou estar fazendo essa compra com vocês para que a gente monte a segunda parte da nossa carteira aqui do canal. Lembrando que não é uma indicação de investimentos, é só eu fazendo e mostrando que dá para fazer. Não precisa ter muito dinheiro para começar, muito menos para ganhar dinheiro. Inclusive nesse vídeo vocês vão ficar impressionados com uma coisa que já aconteceu e que também vai dizer muito sobre o meu trabalho e o que eu tô tentando trazer aqui para vocês. Dito isso, bora pro vídeo. Bom, como a gente vai fazer hoje a compra da segunda parte da nossa carteira, eu já tô aqui na Inter com vocês, né? A gente hoje vai entrar aqui, bom, inclusive eu tô devendo para vocês o vídeo guia da Inter. Ele foi gravado, a gente só não subiu porque o gênio aqui gravou o vídeo com eco. Foi um problema técnico atrás do outro, mas fiquem tranquilos, os vídeos que eu tô devendo para vocês, que são os guias, eu já anotei quantos sábados passaram, então em vez de lançar um único vídeo guia, eu vou tentar lançar 2 vídeos guia. Fácil não vai ser, mas a gente consegue trabalhar com isso bem tranquilinho. Então a gente vem aqui na parte de investir, como eu já tinha mostrado para vocês antes, né? E na primeira vez que nós compramos a primeira parte também do que nós tínhamos aqui para os fundos imobiliários, vocês já devem ter ficado espertos também, mas essa é uma ação que a gente vai ver muitas vezes aqui no canal ao longo de, pelo menos por enquanto, que a gente está montando a nossa carteira, né? Depois vai se tornar um pouco menos consecutivo, mas aí vocês também já vão estar mais confortáveis com essa ideia, vai ficar super tranquilo de vocês acessarem o super app da Inter e investir sozinhos por ele. A gente vem aqui na opção de ações e FIIs e hoje a gente vai estar fazendo a segunda parte da compra da nossa carteira, que são os fundos imobiliários, sim, ainda continuando na parte de fundos imobiliários, porém de tijolo. Bruno, qual que é a diferença do fundo de papel e do fundo de tijolo? Era algo que eu já tinha explicado para vocês. Vou dar um exemplo. Quando você investe em papel, o que acontece? Essa dívida ela não vai se multiplicar. Eles cobram juros, que é um juros fixo ali, geralmente, e varia de acordo com o valor. Da mesma forma quando você usa o crédito no banco, é a mesma forma, entendeu? Esta dívida ela não tende a se valorizar. Quando você investe num fundo imobiliário, você está investindo num imóvel, em algo palpável, algo que paga aluguel, e é uma explicação que eu já tinha feito antes. E a gente está colocando aqui na nossa carteira justamente porque a gente vai diversificar isso para que a gente não dependa só de uma área específica, um setor específico, um ativo específico, porque quanto mais você diversificar a sua carteira, melhor. Inclusive eu vou até usar uma figura de linguagem que é o quê?
Quando nós éramos menores, eu não sei se todo mundo aqui já estudou em escola pública ou também se estudou em escola particular também chegou a ver isso. As moças que preparam a nossa comida, não só as moças que preparam a nossa comida, como os nossos pais e as pessoas que também têm mais experiência falam: quanto mais colorido o seu prato estiver, mais construída vai estar a sua saúde, entende? E a mesma coisa com fundos imobiliários. Quanto mais ativos de diferentes setores, ativos bons que você tiver na sua carteira, mais você diversifica, preserva o seu ganho e diminui muito a chance de você perder dinheiro ou ter algum problema com a bolsa de valores, ok? Dito isso e dada novamente essa explicação, só vamos limpar aqui o histórico que era do outro vídeo, do vídeo passado. Vocês estão vendo que eu estou acessando a Inter somente para investir aqui com vocês, para que vocês vejam que eu não estou tendo nenhum ganho externo. Tudo que tiver aqui vai ser só o que está investido na Inter. Vamos para o primeiro dos ativos, que seria o GARI 11, que é o FI Guardian. O GARI 11, ele é um fundo que investe em imóveis de todos os setores, sejam eles galpões logísticos, lajes corporativas, entre outros, prédios do setor comercial. O GARI 11 ele vai investir em toda essa parte, porque a Guardian, na verdade, é uma empresa que faz essa gestão, né, de espaços, de lajes corporativas, de prédios e tudo mais. Então, um fundo de tijolo que, na minha opinião, muito bem estipulado. E lembrando dos valores, ele é um fundo imobiliário de tijolo que é muito rentável, então a gente vai estar colocando ele na nossa carteira hoje, ok? Segundo fundo escolhido aqui é o Vino 11. Nossa, eu escrevi Vini, tô no auge. Vino 11 é um fundo consolidado que investe em lajes corporativas, ok? Os ativos hoje que eu vou comprar, que são fundos imobiliários de tijolo, eles geralmente vão ter imóveis mais próximos de São Paulo. Mas Bruno, por que isso? Porque eu moro em São Paulo, então eu consigo ver como é que tá. Não só isso, eu quero comprar algo próximo de mim, porque também, por exemplo, vocês vão ver aqui num exemplo de um dos ativos que nós vamos comprar nesse vídeo, que eu vou ir no shopping dele direto eu vou lá no shopping dele e gasto nas lojas. Então, parte do dinheiro que eu gasto ali está sendo usado para manter esse ativo que vai me gerar lucro. Isso é muito importante também. Você entra nos lugares com outra mentalidade. Enquanto as pessoas vão ali, eu vou comprar o sapato do ano, vou comprar uma maquiagem caríssima, né? Vou gastar. Você tá indo ali sabendo que você investe no ativo que é dono desse shopping, é dono do espaço desse shopping, né? E isso é muito bom, você vai com outro tipo de mentalidade. Quando você vê o shopping cheio, agora você não vai falar: nossa, meu Deus, quanta gente nesse shopping, que raiva. Não, você vai ficar feliz, você vai ficar: nossa, eu quero que cada vez mais pessoas venham para esse shopping, porque quanto mais ele valorizar, mais dinheiro vai entrar na minha carteira, vai entrar no meu bolso. Bom, olha só, a gente já recebeu aqui a notificação da nossa compra de GARI 11. Vamos estar comprando aqui o Vino 11, beleza? Compramos aqui. Acabamos de comprar aqui, emitimos uma ordem para comprar Vino 11. O próximo ativo que nós iremos estar colocando na nossa carteira é o GGRC11, outro fundo de tijolo muito bom. O GGRC11, inclusive, ele foca mais na parte de galpões logísticos, ok? Do que nessa questão de lajes corporativas, etc. O GGRC11 ele foca mais em galpões logísticos, também em imóveis que ficam muito próximos de São Paulo. Por isso que eu estou fazendo a compra dele aqui, entendeu? Porque é mais próximo da minha cidade, eu consigo ver e eu me sinto mais seguro como investidor vendo. Então eu estou fazendo a compra desses ativos próximos de São Paulo, mas por conta dessa questão, ok? Próximo ativo que nós compraremos é o SNEL 11, ok? Gente, eu não tô falando muito a respeito também dos ativos que nós estamos comprando, porque vocês já sabem que eu faço um vídeo depois analisando as coisas que nós temos na carteira. Então aí eu falo melhor a respeito dos fundos. Hoje o vídeo é mais para comprar, até porque sempre que eu for comprar um ativo e colocar na carteira, eu quero estar também mostrando para vocês que vocês vejam que não é difícil. Ah lá, recebemos já a notificação de compra da Vino 11, né? Mas assim,
para que vocês vejam que não é difícil, para que vocês vejam que é tranquilo e para que vocês também se acostumem com essa interface, né, da Inter, por mais que vocês já vão ter o guia do Inter para vocês e depois eu vou fazer mais vídeos sobre as ferramentas do Inter e tudo mais, porque aqui nós vamos utilizar ele, ok? Esse Neo 11, inclusive, é uma questão que eu gosto, né, é um ativo de tijolo que eu curto, porque o Neo 11 ele investe justamente na parte de energia sustentável. Então ele tem, né, esta parte em energia sustentável, as áreas ali que ele possui. Então eu gosto do Neo 11 mais por conta disso, ok? O próximo que a gente vai colocar é o ALZ R11 também. Outro fundo de tijolo muito bom e é o único fundo que nós estamos comprando que ele não está descontado, ok? É o único fundo ali que ele está com o valor que ele deveria ter. A gente está pagando o preço justo por ele. Então ele é o único aqui que nós compramos que não está descontado. Também investe em galpão logístico, tendo vários terrenos em São Paulo, ok? Agora nós vamos para o AGRX 11, outro fundo que eu também acho muito bom, fundo de tijolo. Alguns de vocês, caso forem procurar depois, vocês vão perceber que esse fundo ele é mais um Fiagro e vocês já tiveram a experiência com o Fiagro aqui anteriormente, mas só que tem um grande ponto aí nessa questão, que é qual? Vamos lá. Um Fiagro ele pode investir tanto no setor de tijolo, ele pode ter terrenos, pode ter áreas, quanto em dívidas, mas do setor agrícola, entende? Então, mesmo que a gente esteja comprando um Fiagro, nem sempre ele vai ser só de papel, nem sempre ele vai ser só de tijolo. É quase como se fosse um Coringa aí, mas não é exatamente um Coringa, né? Porque tem Fiagro que ele vai investir mais no tijolo, ele vai estar mais focado nas áreas ali que ele possui, tem Fiagro que vai estar mais focado nas dívidas que ele possui. E nessa separação que eu fiz de fundos imobiliários de papel que continha Fiagros, era justamente essa separação. Fiagros que estavam mais focados por questão de dívidas agrícolas ou do setor que fosse agrícola é de papel. Então eu fiz essa separação. A maior parte para lá, então é de papel. E a maior parte para cá, que está investindo em terrenos, lajes corporativas, às vezes até espaços para plantações, eu já separei, já coloquei como sendo de tijolo, porque eles vão ter o mesmo rendimento básico aí de tijolo. Agora nós temos a AZQ11. A AZQ11, mesmo esquema, é um Fiagro que investe tanto em terrenos quanto em dívidas do setor agrícola. Então, ele, como a maior parte está focada em terrenos, eu coloquei ele aqui também na parte que nós estamos comprando tijolo. E vocês estão vendo que à medida que eu compro, não demora em torno de 30 segundos, 40 segundos, nem isso, até 20 segundos, já aparece aqui a notificação de compra, né? Para vocês verem que quando as pessoas ficam romantizando essa questão de não, porque o fulano é investidor, ele tem milhares de ativos, não é difícil, não é a coisa mais difícil do mundo. Claro que você tem que entender o que está fazendo. Por isso que o que eu passo aqui, inclusive, não é indicação de investimento. Quando eu falo que nós vamos colocar na nossa carteira, eu estou me referindo ao público do canal. Mas quando eu falo com você, é para que você entenda o que você está fazendo. Inclusive, eu estou te ensinando, passando aqui o que eu sei, para que você possa vir aqui e tomar a mesma atitude que a minha. Colocar ativo na sua carteira, despreocupado, sabendo que não está fazendo besteira. E nada do que eu passar aqui é uma indicação de investimentos. Vou repetir, sou somente eu usando o meu dinheiro para mostrar que dá. Próximo ativo que nós vamos colocar é o BBIG11. Muito bom BBIG11. Só que, por que eu tô comprando exatamente esse fundo imobiliário de tijolo? Caso vocês forem pesquisar, vocês vão perceber que ele não tem demonstrado um desempenho muito show de bola. Mas o BBIG11, ele é dono do espaço onde fica o Shopping Pátio Paulista. Para quem não sabe, eu moro em São Paulo e é um shopping que eu frequento muito. Então, é justamente o que eu falei para vocês. Eu mesmo, como investidor e como consumidor também, estou mantendo um dos meus investimentos. Por isso que é interessante a gente saber onde a gente está investindo, né? A gente vê. Porque às vezes quando eu venho aqui e falo, vocês ficam muito nessa questão de tipo, ah não, só porque ele tá falando ali, mas não é exatamente assim. Não, na verdade às vezes é. Então é isso, como o BBIG11 é dono do Shopping Pátio Paulista e eu frequento muito, eu tô colocando aqui na minha carteira também, ok? Aí agora nós teremos o AZPL11, outro fundo muito bom, porém ele é mais focado no setor logístico. Sabe esses grandes prédios que vocês veem por aí,
que tem várias salas alugadas e geralmente é dentista, oculista, halterofilia, não, brincadeiras à parte. O AZPL11 é um ativo que investe nesses terrenos mais para que esses setores logísticos operem, né, estejam funcionando e eles recebam um aluguel deles. E o último que nós estaremos colocando na nossa carteira hoje é o Ato 11. Ele investe tanto em dívidas do setor imobiliário e também em prédios, como condomínios aqui em São Paulo. O Ato 11 também, ele é outro fundo de tijolo que eu estou colocando na minha carteira, porque um dos condomínios, o qual ele é dono, eu passo, sempre que eu tô indo pro trabalho, eu passo na frente dele. Então eu tô colocando aqui também, porque eu vejo que eles estão expandindo os negócios, eles estão a todo vapor. E parte desses fundos de tijolo, lembrem-se, fundos de tijolo sempre vão valorizar com o tempo, porque é um setor perene, é terreno, gente, terreno. Terreno há 100 anos custava X, hoje em dia custa zeta, Y, 1000 vezes até valor. Então é um setor perene também. Então alguns desses fundos, caso vocês forem analisar depois, vocês falarem, nossa, mas esse fundo aqui, ele não tá tudo isso. Eu sei que alguns desses fundos eles não são os melhores dos melhores, mas são os fundos que eu tô colocando na minha carteira porque eu confio neles e porque eu vejo que eles têm um potencial aí gigante de desenvolvimento. Ok? Não tendo muito mais para falar, eu vou estar falando a respeito também dos próximos vídeos. Também agradecendo vocês, porque nós já compramos aqui todos os fundos que nós queríamos. Eu, inclusive, vou abrir aqui o meu Invest para que a gente possa ver aqui pelo Inter os FIIs que a gente comprou. Eu acredito que eles não vão aparecer já na minha carteira direto, porém aparece aqui no histórico de ordens e eu quero mostrar para vocês o histórico de ordens aqui que a gente tem no Invest, ok? Bom, então vamos aqui no nosso histórico de ordem ver se todos os fundos que a gente comprou, se a gente emitiu a ordem de compra, foi executada, ok? Lembrando que o fundo, por mais que a gente compre, ele já está atrelado ao meu CPF, vocês estão vendo ali que a ordem foi executada. O mercado, ele opera certinho, né, galera? Tem uma questão da documentação, então vai ter sim a questão da demora para esse fundo aparecer já na minha carteira, de geralmente 1 a 2 dias, 0 a 48 horas, para o dinheiro sair da nossa conta e para o fundo aparecer na carteira, ok? A gente só vai estar checando aqui agora se todos os fundos que eu emiti a ordem de compra foram compradas, sendo eles Apto 11, AZPL 11, BBIG 11, a AXEC 11, a GRX 11 também, a LZR 11, Sinel 11, GGRC 11, Vino 11 e Gari 11. Todos eles foram comprados aqui. Mais uma coisa que eu tava querendo mostrar para vocês já faz um tempo, que muitos de vocês até devem ter se questionado: nossa, mas esse cara tá falando sobre ganhar dinheiro, mas eu vou fazer um negócio agora, eu vou ganhar dinheiro só daqui a um ano, e ele faz as contas e etc. Nanana. Calma, vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Bom, e aí era isso que eu tava querendo mostrar pra vocês já faz um tempo. Por quê? Porque a gente começou esse canal há 1 mês e meio, vai fazer 2 meses, começando esse mês agora, né? Porque a gente tá no dia 7, começando esse mês agora, então a gente começou lá em agosto. Lá em agosto eu fiz algumas compras como a LZC 11, VVSR 11, lembra? E eu falei pra vocês que conforme os meses fossem passando, iria caindo esse rendimento na nossa conta. E olha só o que eu tô mostrando pra vocês. A gente fez a compra aqui no canal naquele vídeo lá. E olha aqui, a LCZ 11 pagou seus 10 centavos, VVCR 11 pagou seus 11 centavos, VGHF 11 pagou 9 centavos, Live 11 pagou 12 centavos, Rura 11 10 centavos, KNCS 11 9 centavos, MXRF 11 10 centavos, BTCI 11 10 centavos, VRTM 11 9 centavos, CPTS 11 8 centavos. E aqui você já vê que já rodou um mês, ó. E ali no mês 9 pagou de novo e vai continuar pagando. Ali o resgate que eu fiz pra gente conseguir comprar esses ativos de hoje, da renda fixa, era disso daqui que eu tava querendo falar pra vocês. A gente comprou num vídeo que não foi há muito tempo atrás e olha só, a gente já tá ganhando. E vamos ganhando conforme os meses passam. Então, era isso que eu tava querendo mostrar pra vocês. Com isso, eu já mostrei duas coisas. Primeiro, eu não tô fazendo lorota. Eu não perderia meu tempo tentando programar uma imagem fake do Inter pra vocês, pra mostrar que o investimento tá pingando, que tá pingando lá na conta, tá? E segundo, é que os investimentos, eles são sim uma alternativa possível, porque com uma cota, teve cota ali que eu paguei 9, 7 reais, que tá me depositando 10 centavos. E aí vocês pensam, nossa, é muito pouco, mas se eu comprar mais uma cota, eu vou ter gastado 18 reais
Se for a cota mais cara ali, que foi 9,65 que eu paguei, 9,75 que eu paguei na época. Então assim, na cota mais cara que eu paguei na época, seriam R$18, mas me pagaria 20 centavos. É isso que eu tô tentando mostrar pra vocês. Quando a gente deixa de gastar o dinheiro em coisas que são desnecessárias, quando a gente decide investir no nosso futuro, aos poucos a gente vai comprando essa liberdade, esse tempo que a gente tem. Por exemplo, antes eu teria que trabalhar pra fazer mesmo que fosse 10 centavos, só que agora já tem ali vários ativos pingando esses 10 centavos na minha conta e eu não tô trabalhando por eles. Eles estão simplesmente aparecendo ali, né? Não estão aparecendo, mas são os dividendos do ativo que eu comprei. E todos eles, graças a Deus, isentos de imposto de renda. Claro que vocês têm que se atentar às notícias, porque agora também os dividendos eles vão ser cobrados, mas é acima de uma certa quantidade, e aí é 5% dos dividendos que eles são cobrados. Mas isso é bem depois, tá, galera? A gente tá falando de quem tira R$600 mil no ano, entendeu? De investimento, de dividendos. Então, e aí 5% desses dividendos são cobrados. É isso que eu tô tentando mostrar pra vocês. Então, se eu puder conversar com você, um único, conseguir entender que essa é uma alternativa, poder usar o tempo que você tem agora pra trabalhar ao seu favor, não vai depender do governo, não vai depender de INSS, não vai depender da mamãe, do papai, sei lá, do irmãozinho que cuida da família, que é o irmãozinho mais velho. Não vai depender de ninguém. É só o seu esforço de você ir atrás. E eu tô ensinando tudo aqui pra vocês. Tudo aqui que eu faço eu tô ensinando pra vocês. Inclusive eu tô montando a carteira aqui, você já vê que eu tô ganhando dinheiro com a carteira. E isso fazem o quê? 1 mês e meio que eu comecei o canal. É isso que eu tô querendo mostrar pra vocês. Se eu conseguir fazer com que uma pessoa consiga entender isso e consiga usar essa alternativa para que pare de passar perrengue, para que às vezes não precisa ser a sua maior fonte de renda, mas que pelo menos pague sua internet, que pelo menos tire um peso da sua vida, que é o que eu quero ajudar, né? Eu vou estar feliz, pra mim eu vou ter cumprido o objetivo do canal. Mais uma vez eu peço desculpa pra vocês, porque semana passada nós não tivemos vídeos, tá tudo muito conturbado, mas eu tô conseguindo lidar e a gente vai trabalhar firme aqui. Vocês vão ter vídeo meu toda quarta-feira e sábado agora, se não for nesse, no próximo, eu vou estar mandando já 2 vídeos guia, que eu tô devendo pra vocês também os vídeos guia, pra vocês conseguirem usar a ferramenta, fazer da mesma forma que eu faço. E a gente vai estar aqui, qualquer coisa, deixem as suas sugestões aí no comentário, suas críticas, o seu elogio, o seu like, se inscreve se você não quer perder o conteúdo, ativa o sininho também, se você quer ficar bem antenado, entendeu? Isso vai ajudar demais. Se vocês puderem fazer, se vocês quiserem, na verdade, né? Porque eu também vou continuar gravando vídeo, recebendo like, não recebendo like, recebendo comentário, não recebendo comentário. Eu espero sempre conseguir passar essa mentalidade pra vocês e ao longo aqui do canal a gente vai estar fazendo essas contas aí. No próximo vídeo a gente já vai fazer a mesma análise que a gente fez na primeira compra, né? Do que nós temos na carteira e também de quanto de rendimento nós já estamos tendo, né? Porque como vocês já estão vendo, eu já estou ganhando dinheiro. Então isso tem que ser contabilizado também para que vocês tenham essa dimensão de quanto que ele investiu, quanto que ele está recebendo, para que vocês vejam que não precisa de 10 mil, não precisa de 1 milhão para começar a investir, não. Pode começar hoje com dinheiro de pagar uma casquinha. Mais uma vez eu agradeço vocês por terem me acompanhado, por estarem me acompanhando, ok? A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. É nóis.